Boa noite. Eu queria dizer da minha alegria dessa oportunidade de estar aqui no Jucoim. A gente tem essa apreciação, a gente não tem tanto tempo para se encontrar, né? Parece que para se encontrar tem que fazer alguma coisa pública. Lembrei que eu visitei no seu canal, né, recentemente. Então, nós temos esse tema que eu acho maravilhoso, né? A face do budismo no Ocidente, a face do budismo nesse tempo de agora, né? Na verdade, eu tenho mais perguntas do que falar. Mas eu diria que a gente tem uma condição muito diferente, né, em muitos sentidos. Se a gente quiser explorar as diferenças com relação ao tempo anterior, os tempos tradicionais do budismo, né? Então eu acho que tem muitas diferenças. Naturalmente tem muitas semelhanças. Mas se nós tomarmos, por exemplo, os aspectos mais profundos relativos a, por exemplo, a roda da vida, compreensão da roda da vida, compreensão das nossas dificuldades, os 12 elos da originação dependente, a necessidade de meditar. Então tudo isso nós vamos encontrar uma correspondência muito grande com os tempos de hoje, né? Então é muito semelhante. Essencialmente nós estamos com a mesma dificuldade daqueles tempos, mesma coisa. Por outro lado, quando nós pensamos, eu já nem vou dizer assim, pensar de uma forma teórica, né? Mas se nós pensamos de uma forma, nós observamos o que tem acontecido, e nós vamos ver muitas diferenças. Muitas diferenças. Eu diria assim, nesse tempo, eu vejo uma importância muito grande da prática dos leigos, né? Eu fico admirado de perceber isso, assim, né? Por exemplo, os retiros que a gente faz, boa parte das pessoas são leigas, pessoas que estão buscando transformar suas vidas, né? Isso é muito extraordinário. Eu não sei se em outro tempo isso houve, né? Nos tempos mais sérios, os leigos sustentavam os monges que, enfim, meditavam e aprofundavam sobre as coisas, né? Mesmo entre os monges, nem todos eram letrados. Então, a entrada no mosteiro terminava por traduzir uma oportunidade de educação, uma oportunidade de estudar filosofia, estudar esses temas profundos que então necessitava que a pessoa desenvolvesse uma capacidade de leitura, né? Mas os leigos mesmo, eles não eram letrados. Eu fico admirado de perceber hoje um esforço muito grande das pessoas, né, no meio das suas vidas, tentar incluir a prática e tentar incluir o estudo e uma transformação que muitas vezes ela se choca com a possibilidade que as pessoas têm no meio das suas atividades, das suas vidas familiares, assim. Então, nós temos algumas contradições que surgem constantemente devido a esses esforços, assim. São contradições que surgiram na vida do Buda também, porque o Buda, lá pelas tantas, ele voltou, ele saiu de casa e foi procurar uma vida religiosa, né? Mas nós tentamos compor isso, né? Eu acho isso admirável. Por um lado, a gente poderia dizer que isso é um tempo maravilhoso, né? Onde talvez a gente encontre uma forma das pessoas, mesmo em meio à vida leiga, elas conseguirem praticar, conseguirem transformar suas vidas, produzindo esse ideal Mahayana, que é representado por Vimalakirti, né? Vimalakirti, ele representa essa capacidade de se mover no cotidiano, com uma mente lúcida, se relacionando, tendo família, tendo trabalho, tendo uma vida econômica, e ainda assim ele consegue manter essa prática. Mas isso não é uma coisa muito comum. É como Marta também, no budismo tibetano, um dos fundadores da linhagem Karma, ele era um fazendeiro. Ele pelo menos mantinha aquela face de fazendeiro. Ele cultivava a terra, criava os animais, ele vivia desse modo. Assim. Ele tinha uma atividade econômica, tinha uma família. E dentro dessa opção, ele praticava também. Foi um grande mestre, foi o mestre Milarepa, né? Que justamente com o Gampopa eles terminam constituindo
o eixo da linhagem Kagyu do budismo tibetano. Mas isso são exceções. O Vimalakirti também, completamente maravilhoso o diálogo dele com os monges, essa tensão entre a vida monástica, a pureza dos votos, da visão, e como que é possível nós mantermos a visão em meio a um mundo conturbado, em meio às nossas relações comuns. Então, como fazer isso? Esse é um desafio que eu fico admirado de ver tantas pessoas hoje buscando atravessar isso, e conseguir manter a lucidez em meio a circunstâncias desafiadoras, né? E quase sem um exemplo anterior. Eu lembro que, por exemplo, a gente teve, no início do SEB, nós tivemos esses contatos, especialmente com o Kanner-san. Então, o Tokuda-san nos visitou algumas vezes lá no SEB, tinha uma conexão muito estreita com o Zen. Mais adiante, nós tivemos o Kanner-san, que foi discípulo do reverendo Shingu aqui, né, que era o Sokan naquela época. Aí ele adoeceu gravemente, ele teve acho que foi um AVC. Durante muitos anos ele teve uma sequela, ele ficou vivo, mas o Zen se ressentiu disso, por falta da liderança dele, mas ele estava vivo. Então, nesse tempo, o reverendo Shingu, ele começou a ensinar os ocidentais aqui dentro de São Paulo, no templo antigo, anterior ao templo que a monja dirigiu também, a Barra da Liberdade. Aí houve essa tensão, que é uma tensão entre a aspiração dos leigos de praticarem e uma certa ortodoxia da linhagem, no sentido de que os monges deveriam praticar e os leigos deveriam apoiar. Então havia essa dificuldade. Então, num tempo recente. Os tibetanos hoje eles também têm uma abertura dentro dessa questão. Mas é uma abertura muito recente. Uma abertura que tem um sotaque chinês. Assim, né? Se os chineses não tivessem invadido, não sei o que tinha acontecido. Porque tradicionalmente os leigos também não vão praticar propriamente. Eles vão recitar os mantras, mas eles não vão fazer estudos, retiros desse modo. Né? Mesmo o Guru Rinpoche, se é alguma coisa que vai exatamente como é que você pronuncia. Aí Guru Rinpoche, ele dizia, nunca ensine para mais do que 25 pessoas. Seria um tempo deles, né? Incrível, né? Ele teve 25 grandes alunos. Então era um tempo muito diferente. Aquelas pessoas, a linhagem Nyingma é uma das linhagens que começou o ensino leigo dentro do Tibete. Mas sempre por uma razão extraordinária. Assim, né? Quando o rei Langdava resolveu perseguir o budismo, não havia linhagem Nyingma, havia o budismo do Buda. Quando o rei Langdava resolveu perseguir o budismo e reintroduzir o Bon como a religião oficial no Tibete, ele perseguiu, matou, destruiu, confusão. Assim. Então ele forçou os mestres, que eram monges, a se tornarem leigos. Aí aqui houve uma diferenciação interessante, assim, porque aqueles mestres, eles criaram famílias, começaram a trabalhar, desenvolver suas atividades no mundo, mas eles não perderam a maestria nem a capacidade de ensinar. Então, mais adiante vai surgir essa linhagem, enfim, né? Que é a linhagem dos mestres que têm família, que seguem essas atividades. Mas mesmo dentro da abordagem Nyingma, vocês vão ver os mestres casados, como o Chakra Rinpoche, o mestre, os casados, porém, com uma vida religiosa definida. Eles não têm uma vida comum, uma vida no mundo. Eles não são empregados, não estão levando criança no colégio. Não tem essa complicação, assim, né? Então, ainda que aquilo sirva de exemplo um pouco, né? Não é um exemplo que possa se assemelhar dos tempos de agora. E uma outra característica também muito interessante é o fato de que, nesse tempo de agora,
nós somos obrigados a trabalhar dentro de um ambiente interreligioso, multicultural, multireligioso. Estamos no meio disso. E mesmo nós temos muitas diferentes denominações do budismo. É muito importante que a gente entenda isso como um desafio recente, como uma coisa recente. O budismo vai ter que definir como que a gente lida com isso. E como é que as sanghas podem surgir, como é que os grupos podem surgir, manter suas especificidades, sem, entretanto, gerar um sectarismo, uma tensão e se apoiando mutuamente. Isso é um desafio recente. Na história do Tibete, nós não temos muitos bons exemplos. Por quê? Porque há as 4 linhagens principais, divididas em sublinhagens, mas todas elas historicamente tiveram tensões. Tensões, em alguns casos, graves. Então, isso é uma realidade. Uma vez que nós estamos dentro do samsara, as pessoas não estão iluminadas, é natural que surjam tensões sectárias entre os grupos. Então, nesse tempo de agora, onde nós temos uma necessidade de uma integração, de um desafio de nós produzirmos uma linguagem que possa ser entendida pelas pessoas e não tenha esse viés sectário, nós temos realmente um desafio novo, um desafio desse tempo, desses dias de agora. Isso especialmente me alegra estar aqui junto com a monja, né? Porque é assim, nós estamos fazendo um exercício, né? de diálogo, de gerar uma mesma mandala, de gerar uma mesma sangha, né? Eu gosto dessa expressão, uma sangha. Eu acho que isso é uma coisa real. A gente trabalhar com a noção de que existe uma sangha budista. Mas tem diferentes pessoas produzindo benefício para essa mesma sangha. As pessoas, elas não são cativas de coisa alguma. Elas têm uma mobilidade, elas andam como um pequeno gato. Que é um processo parecido com diferentes médicos cuidando de uma população, né? Assim. A gente vai cuidando uma população, muitos diferentes médicos cuidando deles. Então, nós vamos produzindo esse benefício. Eu vejo a superação do sectarismo, ela teria que chegar no ponto onde nós não vamos pensar que as pessoas pertencem a centro. As pessoas são as pessoas, elas estão no mundo, a gente tem que ajudá-las a andar do melhor modo. Ainda assim, seria muito bom que elas pudessem pegar um ensinamento completo e guardar aquilo da melhor forma, experimentar aquilo da melhor forma. Se a gente comparar, seria assim, a gente tem muitas diferentes línguas que a gente pode aprender, muitas escolas de língua. Mas é melhor não misturar o inglês com o alemão, por exemplo. Quando a pessoa está estudando inglês, ela aprende aquilo, né? Ela aprende até o fim. Ela aprende a outra língua, né? Então, certo, a gente pode combinar um pouco, assim, interessante, né? Mas já vai aprender aquilo, vai ser mais útil a gente testar essas coisas. Então nós temos esses desafios, assim, que são os diálogos entre nós. Né? Agora tem os desafios que não existiam na época do Buda, por exemplo. Na época do Buda não havia ciência. Tinha filosofia, mas não tinha ciência. Tinha muitas escolas filosóficas, mas não tinha ciência. A ciência é uma coisa, é algo realmente desafiador, né? A ciência pretende gerar uma visão de realidade final. A ciência está baseada numa crença de que aquilo que não se sabe hoje, amanhã nós vamos saber. E que o método experimental ele resolve. Logo, as religiões são inúteis. Se elas são úteis de algum modo, isso rapidamente vai passar. Esse é um ponto muito interessante. Então, como que nós podemos encontrar um lugar dentro da abordagem religiosa? Será que o que nós trazemos do ensinamento do Buda e das outras tradições religiosas também estão sob a mesma
situação, aquilo que nós trazemos do Buda pode ser verdadeiramente útil, ou isso vai ser substituído pela ciência e está resolvido. Vai se juntar à ciência, está tudo resolvido. Ou nós teríamos alguma contribuição para os próprios cientistas. E os cientistas teriam alguma contribuição para nós. Isso é um ponto interessante. Então eu vejo nesse diálogo algumas coisas bem extraordinárias. Então quando eu olho o budismo, eu reconheço que o budismo traz a compreensão da operação da mente. Esse aspecto, aliado à possibilidade de nós treinarmos também a mente, traz muitas vantagens. Nós podemos ajudar os cientistas de muitos modos. Por exemplo, eu quando cientista nunca fui treinado, para usar minha mente. Treinado. Ninguém disse, você vai ter melhores ideias, ser mais criativo, calma, inspire e expire, dirija sua mente, pense sobre aquilo. Aí tinha algumas coisas assim, o Einstein, tem uns nomes. O Einstein, antes de dormir, ele formulava as perguntas, aí dormia. Enquanto ele dormia, tinha ideias, eu estava por um plano sutil do cientista. Vamos confundir. E lá via coisas, e assim, usando esse recurso, que não é muito lícito, ele teve boas ideias. Ele conseguiu ver algumas coisas interessantes. Não se dizia coisas desse tipo. Mas, por exemplo, para a maior parte dos cientistas, a operação da mente é algo muito obscuro. Eles não pensam sobre como eles pensam. Isso é coisa de filósofo, de psicólogo, que aliás são disciplinas inúteis. Então, se o cientista precisasse de filosofia, a situação é grave. Então existe uma simplificação, muitas vezes, entre os cientistas, de tentar pular por cima da psicologia e da filosofia. Então, mesmo que a filosofia da ciência ela seja muito profunda, muito interessante, muitos dos cientistas, eles, quando entram no ramo da filosofia da ciência, eles já estão deixando a ciência. Eles é um caminho sem volta. Eles entram ali, a visão começa a se ampliar, eles começam a achar que isso. Mas esse é um caminho muito interessante. Por exemplo, os cientistas vão seguindo pela sua visão científica, acadêmica, eles terminam se dando conta, através da história da ciência, eles vão se dando conta de que a história da ciência é a história dos enganos. E num certo momento eles podem pensar, mas como que gente tão inteligente pode se enganar geração após geração? Aí eles perguntam, qual seria a origem do engano? Essa é uma pergunta fatal para o cientista. Esse é um ponto muito interessante, assim, porque isso vem da própria história da ciência. A história da ciência é a história que as coisas vão mudando, e vão mudando muito. E, na medida que as coisas vão mudando, a gente pode perguntar, mas como é que a visão dos cientistas do passado pode se estruturar por tanto tempo baseada em enganos que hoje são claros? Como é que eles não viram? Eles eram super inteligentes. Como é que não viram? Aí vem essa pergunta que é problemática. Qual a origem do engano? Aí quando nós pensamos sobre o engano, começamos a refletir como é que a mente operou e gerou uma visão que era equivocada, que não era completa, e a gente entende que aquela ilusão daquela realidade remete a uma observação interna. Aí vai surgir uma análise cognitiva disso. Vêm os filósofos e geram uma visão sobre como que o engano pode surgir, como que as bases de raciocínio operam, como é que isso tudo acontece. Entre os melhores nesse campo, eu considero que o David Wittgenstein estuda isso muito bem. Assim. E ele cria uma estrutura que ele descreve o processo interno. O processo interno tem espaços de possibilidades. Ou seja, a mente opera com espaços de possibilidades.
dentro desse espaço de possibilidades, ela pensa. Porém, o pensamento dela está condicionado ao espaço de possibilidades que ela tem estruturado. É quando nós fazemos uma troca de paradigma, os espaços de possibilidades são outros. Aí nós podemos ver outras coisas. Isso é a linguagem dele. E nós vamos olhar, por exemplo, a roda da vida com 6 reinos, a gente vai entender isso. A pessoa está dentro de um espaço de possibilidades, está nos infernos. Está no outro espaço de possibilidades, está em cada um dos reinos. Eu quando ele escreveu isso, direitinho. Tá? E nós podemos ver sub-bolhas, ou seja, bolhas de realidade que a gente está, olha para aquilo que parece completamente nítido. Essencialmente a gente entende a vídeo, ou seja, a incapacidade de ver adiante. Perturbação da visão. A gente entende quando o Buda diz vocês abrem os olhos e veem ao redor. Tudo parece nítido e claro, mas vocês estão fitando a névoa que impede a visão. Eu acho isso incrível. É o que acontece com o cientista. O cientista olha aqui e está vendo tudo com olhos claros. Aliás, com aparelhos. Mas ele não está descrevendo como parte da questão o conjunto de pressupostos que estão operando dentro dele, que produzem a sensação da visão. Por exemplo, eu acredito que todos vocês saibam que a Terra gira. Imagina, já estamos mais recente, a gente já aprendeu isso. Mas, por outro lado, todo mundo diz que o Sol se levanta. Alguém, quando olha para o Sol, pensa que a Terra está girando. Vocês veem o Sol se levantando. Todo mundo vê o Sol levantando. Vocês pensam, vocês ilustrados e praticantes, etc., veem o Sol levantando. Isso é horrível. Reconhecer essa realidade estreita desse modo. Então, esse é o limite da nossa visão. Mas assim, a gente não raciocina que o Sol levanta. A gente vê que o Sol levanta. Isso é a bolha, isso é a vida. A gente vê as coisas. Essa é a descrição. Então, o engano, ele surge desse modo, ele surge naturalmente, de ordem de Deus. É muito simples. Então, esse ponto, ele é especial. O budismo, ele trabalha nesse ponto. Assim, extensamente, né? Através do Prajnaparamita, e nós vamos observar isso. Né? A gente vai olhar para as formas, para as sensações, percepções, informações mentais, consciência. Vamos olhar para os objetos de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Vamos olhando para eles, vamos reconhecendo a vacuidade, vamos reconhecendo como que essas experiências elas surgem. É muito importante isso. Isso significa, na linguagem de Niels Bohr, que a gente está observando fatores que operam dentro de nós que a gente não sabia. Esses fatores, quando eles não são compreendidos, eles produzem uma ambiguidade. Eles produzem uma impossibilidade de nós termos um conhecimento não ambíguo da realidade. Por quê? Porque se eu penso que tem 10 fatores compondo, são variáveis da minha realidade, eu mantenho os 10 fixos, mas ainda assim a realidade muda. Eu já não sei o que dizer. Aí aparece uma ambiguidade no comportamento da realidade ao meu redor. Qual é a razão disso? A razão é que tem outras variáveis que eu não estou sabendo quais são. E entre as variáveis estão as estruturas internas que operam quando nós olhamos as coisas. Se a gente desconhecer isso, é uma profunda ingenuidade. Isso se usa em todos os campos. Eu acho maravilhoso assim, no campo econômico, né? As pessoas, depois de haver as crises, elas prevêem as crises. Aquilo era perfeitamente visível. Um ano antes já tinha tal sinal, depois tinha tal sinal. Porque eles não fizeram isso no dia anterior e também não compraram as ações, né? Nem venderam. Né? Eles esperaram que a crise viesse, se aproveitaram daquilo. Então eles só desenvolveram a visão depois. E as ações da GM afundaram. Depois de afundar as ações da GM, a gente viu que a GM está quebrada. A gente comprar todas as ações da gente, está valendo 100 vezes mais. Eles também não compraram. Assim,
é muito natural a gente tomar as curvas, pegar 3 pontos de uma curva e criar uma reta até o infinito. Os cientistas são ótimos para fazer isso. Então, essa composição da realidade é um tema muito interessante. Eu acredito que a forma como nós pensamos, a observação dessas bases de pensamento, a compreensão profunda do Prajnaparamita, elas são essenciais como um eixo que nos permite dialogar com várias especialidades da vida no Ocidente hoje. Eu tive recentemente uma oportunidade de dialogar com os traders, né? Foi muito legal. Hoje mesmo, ontem e hoje a gente teve os encontros de novo. Eu já estava no aeroporto, veio uma pessoa que disse que tinha ouvido aquilo, que aquilo fez uma diferença para ele, que ele é um professor, ele dá ensinamento sobre investimentos. Na área de investimento é claro. Se a pessoa não pensar direito, aquilo está retornando catastrófico. Também nas áreas de planejamento das empresas, né, eles pegam 3 pontos: traçam uma linha, o mundo é muito complexo, a pessoa tem que ver como que esses fatores internos estão produzindo crenças, né, como essas crenças vão se traduzir em planejamento. Então, esses fatores internos eles são muito importantes. Aí eu vejo a importância que a gente tem nesse tempo, eu vejo assim, um desafio, né? Um grande desafio de imaginar a nossa sociedade de um modo diferente, né? Sem as crises ambientais, com um planeta equilibrado, que a gente possa encontrar fontes alternativas reais, que a gente encontre felicidade, encontre uma série de fatores que nós buscamos efetivamente e que nesse momento eles estão condicionados a uma sensação de que nós temos que seguir procedimentos. Essa sequência de procedimentos nós estamos vendo como catastrófica. Então hoje nós somos desafiados a entender como que esses procedimentos lineares, essa tentativa de maximizar as curvas que os cientistas usam, né? Isso não é possível seguir assim. Nós temos que pensar de um outro modo. E essa forma, ela não é uma forma real de pensar. Porque as transformações, elas vêm. Então nós temos, através da prática budista, da contemplação do Prajnaparamita, da compreensão de como que as sensações de realidade brotam, nós chegamos a um ponto que é muito enfatizado no budismo tibetano, que é o ponto de nós entendemos que nós somos criadores das realidades. Nós assumirmos isso, né? Nós não pensarmos para que direção o mundo vai. A gente pensa como que eu vou configurar os sonhos positivos para que as coisas andem de uma forma melhor. Então nós temos esse poder, nós podemos fazer isso. Então é um tempo extraordinário, assim, um tempo extraordinário. Uma outra característica que eu considero muito marcante é o número de praticantes do sexo feminino. Isso é muito extraordinário. Temos de degenerescência. Mas tempos de degenerescência são ótimos. Os tempos sérios. Eu vejo essa característica, né? Eu penso que o budismo pode realmente influenciar a nossa cultura. Acho que já está influenciando. Acho que ele pode se tornar um eixo, uma base para a nossa cultura. Nossa cultura está sem rumo, completamente sem rumo. O budismo pensa como que nós podemos melhorar as condições, gerar felicidade, ultrapassar o sofrimento e aprofundar a compreensão e a eficiência e a ação em cada um dos nossos campos, né? Pela compreensão desse mundo inteiro. Eu acho que é um tempo maravilhoso, assim, desafiador. Na área da psicologia, a contribuição budista é extraordinária, né? A quase totalidade das disciplinas ligadas à psicologia tem uma influência freudiana, fortíssima, né? Seja a favor do Freud, contra o Freud, em torno do Freud. Então, de um certo modo, oscila dentro da noção de uma identidade.
Então nós buscamos identidades, buscamos reforçar identidades, eixos, diferenciais, que são a essência da roda da vida. O budismo já está ultrapassando isso, né? Nós estamos pulando por cima disso, tentando ultrapassar esse aspecto, né? Quando os praticantes, por exemplo, eles se enrijecem dentro da estrutura de praticante mesmo, eles dizem, enfim, eu sou alguma coisa, eu sou um praticante. Considera isso, está perdido, se perdeu, né? Aí vem a noção de materialismo espiritual, né? Quando a pessoa pega o próprio budismo para gerar uma estrutura que é igual a todo mundo, né? Quando gera uma identidade que é separada dos outros, eles se comparam com os outros, e naturalmente, se eles são tibetanos, a cor vermelha é mais elevada, a cor preta. Se eles são do Zen, a cor preta, enfim, eu acho mais elevado. Por que a roupa é preta no Zen? Isso é maravilhoso. Eu preciso ter vergonhado. Muito mais a cor do Inter, né? Com o tempo, o cérebro inteiro vai ter saias azuis. Então, a gente está nesse tempo maravilhoso, assim, que a gente pode configurar isso, né? Às vezes eu também penso sobre as roupas, assim, é uma coisa curiosa, né? Às vezes eu penso, acho que eu vou botar na minha roupa. Por que eu tenho uma opção de dançar? É o Tiago do Rinpoche dizendo, isso representa os nossos rostos. Mas a gente está andando no mato, assim, que vai pegando, né? Os carrapuchos vão pegando, né? Vai tropeçando na saia, vai subir a escada, né? Também não tenho esse tempo todo de saia, né? No início eu andava de calça, né? Mas é uma coisa interessante, né? Porque a roupa ela deveria representar aquilo que a gente precisa, né? Mas a gente traz isso, né? Outra coisa são as preces. Se olha assim, né? O que é isso, né? Nós estamos recitando lá em tibetano. Esse é um tempo inicial, né? Por outro lado, eu também fico pensando, assim, com uma certa nostalgia, já olhando os tempos do futuro, onde nenhum dos sons dos mestres do passado a gente vai ouvir, não vai ouvir mais. Isso vai ser triste. Maravilhoso a gente poder, ainda nesse tempo, preservar, mais ou menos, né, os sons dos mestres do passado. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós estamos condenados agora a ter que viver essa nostalgia, porque esses sons vão terminar, especialmente no caso dos tibetanos, rapidamente desaparecendo. Então, a noção dos grandes mestres do Tibete, mesmo o ambiente todo, né? Hoje nós estamos praticando em outro ambiente. Outro dia eu me dei conta, assim, se a gente tiver êxito, né, a gente conseguir avançar na configuração que hoje está se estabelecendo, a configuração do passado vai ser lenda. Vai ser uma lenda em poucas gerações. A gente consegue estabelecer o budismo conectado a todas essas coisas da vida contemporânea. A gente vai pensar no passado como é que é. As pessoas viviam dentro da floresta. Eles não sabem que aquilo que era budismo, pensa. Vai surgir isso, assim, né? A gente vai esquecer os sons deles, aquela profundidade daqueles centenas de anos de praticantes que transmitiram e viveram daquele modo. A gente está nesse desafio também, né? Esse desafio dessa modernidade junto com esse passado que a gente não sabe como preservar, porque nós não vivemos tanto de floresta, né? A gente não tem mais aquele contexto daquela vida. Então, como preservar isso? Como preservar essa essência? Se a gente consegue configurar um budismo que consiga viver nesse mundo de hoje e tenha êxito, aí o budismo do passado realmente está enterrado. Nós vamos considerar daqui para frente. O budismo do passado nos inspira, nós vamos perder os sons, boa parte dos textos, nós vamos ficar um pouco fora de contexto. Você está vivendo esses desafios, essas circunstâncias. Mas eu queria muito ouvir algum de Cohen. Eu falei isso só para estimular.
vamos começar pela tradição. É interessante pensar que a tradição está viva aqui hoje. E é uma tradição que vem de 2.600 anos, que não é muito tempo. E nesses 2.600 anos nós tivemos grandes mudanças em tecnologia, em ciência, mas a nossa mente humana, ela continua muito parecida como era 2.600 anos atrás. Às vezes nós achamos que a nossa época é melhor ou pior do que outras épocas. Não é a época na qual nós estamos inseridos. E, portanto, se a nossa vida está aqui, ela é a melhor de todas. Porque nós não podemos estar nem lá e nem depois. Então, como é que nós fazemos dessa época a melhor época do mundo? E o que nós podemos trazer das tradições? Por exemplo, vocês viram a voz do Lama, que bonita? Não parece um tibetano? Não perdeu nada, né? Então, eu acredito que a gente não vai perder. Eu acho que nós vamos traduzir para a nossa linguagem de agora. Nós temos uma tecnologia extremamente interessante e provocativa, os aparelhos todos que nós estamos usando aqui nesta sala, e que facilita um pouco, acredito, a preservação da tradição de uma certa forma. Nós não vamos viver nas florestas, provavelmente, mas nós vivemos nas florestas de pedra, como nós chamamos as cidades. Nem todos vivem nas cidades. A nossa área no Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Nós temos espaços não urbanos, belíssimos, mas nós nos concentramos na cidade. Mas na época de Buda também se concentrava nas cidades. Ele tinha uma capacidade de transmitir o ensinamento em inúmeros locais diferentes e para pessoas diferentes. E sem querer nós ficamos achando, sim, nós não somos Shakyamuni Buda, mas nós somos discípulos de Buda, nós nos comprometemos a transmitir a tradição. Ela vai se transformando, porque não há nada fixo, nada permanente, que é o próprio ensinamento de Shakyamuni Buda. Então nós não somos indianos, nem tibetanos, nós somos brasileiros. E esta sala aqui, se vocês vissem o que eu estou vendo, é belíssima, porque nós temos pessoas de todas as etnias reunidas aqui, de todas as cores, narizes, cabelos, cada um de nós único e representando tantas pessoas. Nós estamos olhando esses textos sagrados, olhando esses ensinamentos, através do conhecimento que nós adquirimos até agora. E aí nós analisamos qual era a situação da Índia naquela época, quem é que tinha a capacidade do estudo e de escrever, e que escreveu depois que Shakyamuni Buda morreu. E vejam bem, os homens que naquela época faziam o voto da castidade do celibato, sentiam um grande problema com as moças. Elas eram muito provocativas, de um voto que tinha feito. Mas elas eram péssimas, elas eram demônios, não é? Continua sendo. E eu gosto de contar a história imaginando que Siddhartha Gautama fosse uma princesa. Vocês já pensaram nisso? A princesa do seu castelo, que teve uma filha. Não era uma sociedade patriarcalista, podemos imaginar matriarcalista. Então a mulher que tinha uma filha tinha uma posição melhor na sociedade. Os filhos homens não eram importantes, eram descartáveis. Um homem só tinha valor de acordo com a mulher que estivesse ao seu lado. E essa nossa princesa, um dia, velhice, doença, morte, ela começa a ter uma reflexão, como todos nós já tivemos em algum momento na nossa vida, sobre o que é a vida. Por que nascemos? O que estamos fazendo aqui? Numa sociedade judaica cristã, que é uma maioria aqui no Brasil, nós temos um conceito que nos dão de bebezinhos de vamos rezar para Deus. E ninguém pergunta o que é Deus. Que significado tem isso? Porque parece que é uma palavra que não pode ser questionada. Mas há um momento na nossa vida, a minha foi com 13 anos, outros têm mais cedo, mais tarde, em que nós começamos a perguntar, que história é esta?
do que estamos falando, essa linguagem, que significado tem. Então nós podemos pegar de novo por aí, pela palavra. Que palavras nós usamos para exprimir a realidade? Que não pode ser expressa em palavras, mas que as palavras apontam para certas características. Que linguagem nós usamos? Nós vamos usar uma linguagem de textos clássicos, cheios de discriminação, de uma época em que haviam pessoas que eram chamadas não humanas? Nós vamos transmitir isso para gerações seguintes, como dizendo, isso é a tradição? Ou nós vamos transmitir e dizer, naquela época havia discriminação. E nós estamos nos transformando como seres humanos. Nós não chamamos um ser humano de não humano, mesmo que ele cometa crimes hediondos, porque é humano. É da natureza humana que não foi cultivada. Um dos princípios básicos do Zen Budismo é onde a prática, a realização. A iluminação não é uma coisa separada da nossa vida e da nossa prática diária. Ela tem que ser manifesta no nosso dia a dia. Ela não pode se manifestar apenas quando eu vou ao templo ou quando eu leio um texto porque eu acho ele antigo e tão bonito. Ele me inspira naquele instante. Mas quando aquele instante se vai, eu me esqueço de tudo e eu sou uma pessoa agressiva, violenta, rude. Então, o trabalho, eu acho que toda a essência do ensinamento de Buda, eu acho que é isso que nós queremos. E nós queremos que isso seja transmitido. Porque quando eu estive no Japão, uma coisa que se fala muito no Japão é assim, tem que educar o kokoro. Kokoro é uma palavra muito bonita, que quer dizer essência, quer dizer mente, quer dizer coração. E desde as criancinhas muito pequenininhas, você sensibiliza a criancinha do meio ambiente, para as plantas, para os bichinhos, para os animais. Você sensibiliza para a necessidade do outro, da pessoa que está próxima de você. Porque que você vai comer numa mesa, você, em vez de dizer eu quero isto, você olha para o olho de alguém que está na mesa e vê se esse olhar para onde foi e você oferece. Você sai do eu, egóico pequeno, e entra no grande eu. Isso é ensinado para criancinhas pequenininhas, como parte básica, fundamental da educação. Nós estamos aqui, isso aqui se chama Hiroshima Kenjinkai. Kenjinkai é um centro cultural de uma cidade chamada Hiroshima. Hiroshima foi o símbolo da Segunda Guerra Mundial, do bombardeio que aconteceu na cidade de Hiroshima. Deixaram um domo em Hiroshima todo quebrado, para que não se esquecessem disso. Mas a cidade foi toda reconstruída. A primeira vez que eu fui a Hiroshima foi fascinante, porque uma aluna minha havia ido e disse assim, sensei, eu não pude dormir aquela noite. Então, a violência que eu senti na cidade. Isso, naturalmente, já criou uma imagem na minha mente. Então, quando eu cheguei na cidade, o que eu costumo fazer, que monges costumam fazer, religiosos fazem, muitas vezes é orar e meditar. Então, quando eu cheguei em frente ao domo, eu fiz uma prece por todos aqueles que haviam morrido lá e por todos aqueles que mataram as pessoas lá também, porque eu não existe no outro. Que é ensinamento básico de Buda. Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Então, houve uma condição e nós oramos e caminhamos em volta do domo, mas quando eu estava olhando para o domo, de repente tinha um pássaro enorme em cima. Eu falei, nossa, tem um pássaro de pedra. Ele não era de pedra, ele estava vivo. Dentro deste domo, as plantas tinham crescido num verde maravilhoso. E havia uma infinidade de pássaros cantando. E quando andei pelas ruas, ela foi toda reconstruída, a cidade belíssima, novíssima. E havia milhares de estudantes do nível primário, secundário e superior, que iam visitar a cidade e fazer um voto. E que era uma das pessoas dessa classe, de cada uma das classes, pegava o microfone e publicamente declarava que jamais faria guerra, que jamais usaria armas nucleares. Então virou um monumento da paz. O lugar onde foi uma devastação incrível, né, que não ficou pedra sobre pedra, está completamente reconstruído, a vida florescendo e um compromisso das gerações atuais dessa transformação. Então é importante, sim,
que nós vamos passar a tradição. Mas essa tradição não pode ser uma tradição de guerra e de violência. Porque houve momentos em que as tradições budistas no Japão, que é onde eu conheço a história, aprovavam a guerra. Muitos monges foram à guerra. Coisa que para nós hoje parece impensável. Imagina, da vida do Lama Padma Samten com um fuzil na mão, defendendo o Brasil, né, contra os inimigos argentinos. Para o sul é possível. Mas hoje muito importante no Zen budismo, que chama-se Sawaki Kodo Roshi, este homem, ele não teve tempo de terminar o primário e ele foi para a guerra, porque os homens iam para a guerra. Só que ele foi ferido, e quando ele volta da guerra, ele diz: nunca mais deve haver guerra no mundo, porque o que eu vi é uma coisa impossível de pensar que seres humanos façam. E ele se tornou um propagador da paz. Se havia dentro da própria estrutura religiosa pessoas que iam abençoar aqueles que iam para a guerra, ele de repente começou a dizer: não vão não, vamos meditar. Ele se tornou, é bem interessante, eu gosto muito da história dele, porque ele se tornou um reitor da Universidade de Kumazawa, que é considerada hoje o maior centro de estudos budistas, com uma capacidade de pesquisa incrível. Pessoas da Ásia toda vão fazer pesquisas lá, estudar com eles. Este homem que não tinha curso primário. E era um grande mestre zen, ele era baixinho, pequenininho. E era um grande mestre. Porque houve uma virada na sua vida. Uma virada quando ele percebeu que mesmo a maneira que os ensinamentos eram transmitidos, nem sempre a tradição deve ser seguida assim ao pé da letra. Nós não abençoamos as guerras. Nós não podemos dizer às pessoas: vão à guerra que é boa a luta. Não há luta boa, não há guerra boa. Em todas as guerras só perdedores de ambos os lados. Não há vitoriosos em qualquer violência. E este no Japão foi o primeiro que teve este movimento, né? Quando eu comecei a minha prática budista, agora falando um pouco de leigos e monásticos, a comunidade que eu me liguei, que foi nos Estados Unidos, em Los Angeles, era uma comunidade laica. Nós tínhamos o nosso mestre, Maizu Hiroshi, que era um monge. Então era o nosso modelo, todos queríamos ser monges como ele. Então a primeira vez que eu pude ter uma entrevista pessoal com ele, eu praticava já há algum tempo na comunidade, eu entrei nessa sala de discussão, assim, em inglês eu disse: I wanna become a nun. E ele me disse: we don't have nuns here, we just have monks. E é uma coisa muito importante isso. Porque o que significa nun? Nós estamos pegando, emprestando no nosso ocidente palavras do cristianismo e de outras tradições. Porque os termos que se usam no Japão, eles não são exatamente esses que nós usamos aqui. A palavra monja, por exemplo, vem de monos, de um. E os monges e monjas japonesas podem se casar e ter família. Então há países circundantes da Ásia que dizem não são monges verdadeiros, são leigos. São leigos que vestem o hábito monástico, que têm um voto religioso, mas têm uma família. E nós dizemos: não, nós somos monásticos, que temos um voto de também ter família. E não achamos que a sexualidade prejudique a capacidade de ensinamento e de sabedoria. Que foi uma coisa que muito me surpreendeu naquele filme Sansara. Vocês viram Sansara? O menino, hoje desde criancinha, tinha uma capacidade de sabedoria, de compreensão maravilhosa. Quando ele casa, ele ficou bobo. Ele casou. Ele não sabia educar o filho. A mulher ficou sábia de repente, né? Ela que não tinha nenhuma prática, nenhuma estrutura. Claro, nós temos a sabedoria que existe em nós, é uma sabedoria que transcende o próprio ensinamento, né? Nós dizemos que os ensinamentos apontam alguma coisa que está em nós, que é isso que tem em nós, essa sabedoria inerente. Se não há prática, ela não se manifesta. E de repente essa mulher era maravilhosa e ele não. Então a gente percebe que há um certo preconceito
sobre as pessoas terem uma vida sexual, ter filhos. Na minha ordem, como eu disse, podemos nos casar. E havia um monge, geralmente quando um monge vai se tornar o abade superior de toda a ordem, pedem que ele se divorcie. Porque é a tradição. Agora, a tradição tem a ver com outras coisas também. Tem a ver com questões financeiras. Porque o abade superior, ele vai estar recebendo uma quantidade de doações de todos os templos. São 30.000 templos. É muita coisa. Imagine se a mulher dele resolve usar isso. Grave, sério. Então, para ficar bem claro que aquele dinheiro, isso aconteceu com os papas, isso. Tem que ficar bem claro que esse dinheiro é da igreja, é da instituição, não é pessoal. Não pode ser desviado para a sua família, para os seus filhos, netos, bisnetos, primos, amigos, né? Mas não é só para monásticos, isso é. Nossos políticos, né? Nossos líderes de empresas. Eu lembro de um senhor japonês que ele tem uma granja, que nós fomos visitar a granja, e todo mundo falou, que bom, a gente vai ganhar ovos. Ele levou na lojinha e diz, ali tem uma lojinha para vocês comprarem. Assim, eu compro ovos aqui. A minha proposta é que ninguém tire nenhum ovo daqui. Eu, dono da granja, se eu quero um ovo, eu vou na lojinha e compro. Porque nós criamos um caminho. E é importante a gente criar esse caminho. O caminho do meio. Imagine que vocês, em São Paulo, podem não saber. Mas onde eu moro, chama-se a ruazinha, que eu moro, a estradinha, chama Caminho do Meio. É legítimo Caminho do Meio, né? Então, 2.600 anos depois, nós continuamos o Caminho do Meio. Percebe? A tradição se mantém. Ela vai mudar. Nós somos... É 2.600, tá vendo? Vocês viram que coisa maravilhosa? E tem uma sanga residente. Uma coisa que aqui em São Paulo a gente não conseguiu ainda. E São Paulo foi onde começou o budismo japonês, como ele estava falando, do Shingon Sokan, em 1950. E veja, o budismo no Brasil, ele demora realmente a criar uma certa estrutura brasileira, porque quando os imigrantes japoneses vieram, era proibido entrar monásticos. Não entravam religiosos. Os religiosos que entravam, eles se faziam de agricultores. E os templos e as preces eram escondidas. Então, para que o budismo chegasse aqui, muitas pessoas passaram por grandes dificuldades. Principalmente esses primeiros missionários japoneses que vieram para cá. Mas o povo japonês que veio, não veio para ficar. Eles iam ficar uma temporada e voltar para o Japão. Mas as guerras, as causas e condições fizeram com que eles se estabelecessem aqui. E é só depois da Segunda Guerra Mundial que foi permitido, eu gosto de dizer o nome dele, por Ademar de Barros, que os povos japoneses pudessem se reunir novamente e pudessem construir seus templos. Então é uma coisa muito recente. Templo budista japonês no Brasil, a partir de 1952, 3, 4. É muito novo. É um bebezinho. E ficou muito dentro da colônia japonesa. Porque, veja bem, os japoneses que vieram para cá e que foram trabalhar substituindo o quê? Mão de obra escrava. Eram semi-escravizados nas fazendas. Veja quanto crescemos e melhorou nesses tempos todos. Nós não temos mais escravatura. Hoje eu fui fazer uma palestra no Tribunal de Justiça e tem um museu, que é uma casa linda, ali perto do João Mendes, né? E neste museu tinha lá a fotografia, o retrato, os trabalhos de um alforriado que se tornou um advogado primeiro. A mãe dele era negra. E ele é extremamente respeitado, já foi respeitado lá em 1800. Então nós estamos num processo de abertura da mente, das discriminações que haviam
como eu digo, na Índia, maravilhosa, amada mãe Índia, né? Mas a história de chamar que palha é não humano é grave. E isso estão nos textos sagrados. Então, quando nós lemos esses textos, nós temos que ter a ótica de agora. O que nós, como humanidade, já entendemos. E não podemos repetir isso. Então, está havendo mudanças, porque está tudo vivo. A tradição é viva. Quando a gente fala latim, é uma língua morta, né? Por que morta? Porque não sendo usada, ela ficou estratificada. A nossa língua é viva. Nós agora digitamos, não datilografamos mais, por exemplo, né? E outras tantas palavras que vão entrando no nosso vocabulário pelas mudanças e pelas conquistas e descobertas da humanidade. A ciência, a gente tem umas parcerias interessantes com a Elisa, bem bonitinha, né? Ela me chama um dia para fazer um retiro e nós vamos fazer ressonância magnética antes e depois do retiro. Que maravilha, 5 dias de retiro. Todo mundo passou pela ressonância magnética, vários grupos. O último eram pacientes oncológicos. Esses pacientes oncológicos me causaram uma reflexão que eu não havia tido antes. Eram quase todas mulheres. Tinha um homem na sala, essas mulheres. E lá estou eu fazendo as minhas preces, já traduzidas para o português, que diz assim: todos os Budas e Bodhisattvas. Eu falava aquilo começou a não soar bem no meu ouvido. Eu falei, mas só tem mulher na sala, por que eu falo no masculino? Né? O plural no Brasil, na língua portuguesa, é sempre masculino. Nós não falamos o ser humano, nós dizemos o homem, para dizer homens e mulheres. E isso, eu fui há poucos dias atrás a Goiânia, lá onde passa, e foi uma briga, porque eu comecei a dizer que todos e todas possamos nos tornar o caminho. Uma menina disse, eu sou linguista, não, isso está errado. E ela disse, sabe como eu faço quando eu tenho que falar uma coisa? Eu ponho aquele arroba. Eu falei, tá bom, agora eu falo assim, todos arrobas. Vai dar certo, né? Então, como é que através da mudança da minha tradução dos textos para uma adaptação para uma realidade, a minha ordem religiosa não homenageia Maha Prajapati, que é a primeira monja histórica, em todas as manhãs. Eu homenageio. Eles podem ficar muito bravos comigo, mas eu decidi que eu, sendo monja, eu só sou monja porque esta senhora, há 2.600 anos atrás, insistiu muito com seu filho que ela queria ser monja. Ele dizia, não pode, mulher, não pode, não pode. E ela disse, quero. Eu disse, não, quero, daí eu quero. Era uma teimosia. Mas a gente estuda essa história, né? O que acontecia naquela época, qual era a relação do masculino e feminino. Olha como mudou. Nós podemos sentar lado a lado, imagine. O imperador do Japão, há 2 gerações só que a imperatriz senta ao lado dele, não pode, ela fica atrás. Então nós estamos vivendo uma época de grandes mudanças muito rápidas. E essas mudanças rápidas têm a ver, sim, com a ciência e com a tecnologia. Que estão nos dando condições de aparelhos e meios de comunicação que apressam esse processo. Quando nós praticamos a Zen, meditação, ou as nossas práticas contemplativas, nós não estamos muito preocupadas ou preocupados em saber se a ciência aprova ou não. E o que a ciência acha disso? Porque nós sentimos que é uma mudança muito grande. E é muito sensível. Qualquer um que faça um retiro de 5 dias e fique em silêncio por 5 dias, em auto-observação, vai notar grandes mudanças em você. Capacidade de concentração melhor, menos estresse, muitas coisas acontecem. Você deixou de estimular a sua mente da maneira que você estimula todos os dias, e ao mesmo tempo começou a observar a mente, observando a própria mente. E nós sabemos que a mudança ocorre. Mas a ciência quer provar que ela ocorre, ela precisa dizer para o mundo, é verdade. Esses monges, essas monjas não estão inventando. Nós podemos provar através de cálculos, de números, de que é possível, o que está acontecendo. E foi o que aconteceu. E nós já ficamos pensando, vai ter coisas maravilhosas. A ciência vai descobrir como nós somos iluminados
iluminados e extraordinários, capazes de coisas mágicas, né? A única coisa que eles nos disseram é assim: vocês ficam menos estressados em fazer tarefas difíceis. Tarefas complexas e difíceis, que para as outras pessoas precisa de muita irrigação no cérebro, vocês não precisam irrigar muito. E isso é uma coisa muito importante, porque o nosso cérebro usa muito do nosso sangue, do nosso oxigênio, então as outras partes do corpo ficam prejudicadas. Cada vez que nós temos uma situação de estresse e uma situação de complexidade, em que temos que fazer um esforço para interromper alguma coisa que quer atrapalhar o nosso raciocínio, nós temos que isolar isso e dar um certo trabalho para poder prestar atenção ou desenvolver uma capacidade de atenção é outra coisa. Quem medita faz isso brincando. Nem presta atenção no que acontece. Essa foi a descoberta que fizeram, é mais ou menos isso. É por aí, né? O que eu entendi foi assim. Eu falei, olha que coisa interessante. É apenas isso. Menos quantidade de oxigênio de áreas do cérebro que estão sendo estimuladas em questões de complexidade. Isso já é suficiente. Isso já mostra uma diferença. Isso autentica alguma coisa. Numa época, como disse o Lama tão bem, em que quando alguém diz a ciência disse que é verdade, a maioria das pessoas está nos textos sagrados. Então está havendo essa mudança sim. E isso é uma mudança interessante, um desafio, porque veja, os monges antigamente, as monjas, os religiosos, eles tinham uma capacidade, primeiro, estudavam mais que as pessoas comuns. Hoje não é isso. Hoje nós temos aqui nesta sala pessoas que podem ter especialidades e estudarem muito mais do que eu. Então eu não posso ensinar a vocês, por exemplo, o que plantar e quanto plantar se vocês são agricultores. Porque desenvolveram técnicas, estudos e faculdade de agronomia e vocês sabem provavelmente mais do que o monge que deve plantar e quanto deve plantar. Era a função do monge fazer isso. Os problemas psicológicos que as pessoas tinham, o aconselhamento que havia, era sempre com os grupos religiosos. Hoje em dia nós temos psiquiatras, psicólogos que substituem muito bem os aconselhamentos que os religiosos costumam dar. Então, qual vai ser a função do religioso? Para que serve? A minha mestra, ela costuma dizer uma coisa assim: você pode viver pelo voto ou pelo egoísmo. A escolha é sua. Se você vive pelo voto, você vive em plenitude. O voto de fazer o bem às pessoas. E ela vai acabar uma analogia que é de chegar no Buda do barco, e o barco está furado. E a pessoa está no barco. E a água começa a entrar no barco. E aí você tira a água do barco para que o barco não afunde. A mesma água que sustém o barco é a água que pode afundar o barco. Se você não vive pelo voto, você não tira a água que nós diríamos da ganância, da raiva e da ignorância, e o barco afunda. E você desaparece. Mas se você é capaz de perceber, e você fez um voto que não é para você, eu quero ficar iluminado, eu quero ficar legal, os outros não importam, mas olha, se eu ficar na paz, está tudo bom, né? Quando muda isso, quando essa perspectiva, esse olhar muda, dizer o que eu posso fazer para que o maior número de seres acorde. A gente não encontra um povinho aí meio sonâmbulo no mundo, assim, meio zumbizinho. Está fazendo e não está fazendo, não está bem acordado, faz tudo mais ou menos, não se entusiasma pelo que faz, não faz o seu melhor. A vida é tão breve, é tão rapidinha. Como é que a gente pode deixar para depois? Como é que eu vou deixar para amanhã? Se o agora é importante, né? E esse agora tem tudo, tem todo o passado e todo o futuro nele.
Então, para mim, o que os ensinamentos de Buda nos trazem é para este momento. As tradições japonesas, às vezes, ficam em crise, porque elas surgiram no Brasil para atender a colônia japonesa que só falava japonês. E essa colônia japonesa, um pouco como disse o Lama, acabou através do processo histórico. Veja, os discípulos de Shakyamuni Buda eram leigos. Buda não tinha nenhum discípulo monge até ele ordenar o primeiro monge. A sua comunidade era laica. E eram pessoas que se aproximavam dele porque diziam: você entendeu alguma coisa que eu acho boa, me ensine. Você tem um estado de tranquilidade que alguma coisa você entendeu que eu ainda não entendi. Então, fale para mim. Eram todos leigos. E desses leigos começaram a ser pessoas e disseram: nossa, puxa, esse cara é legal, eu quero ficar pertinho dele. Eu quero ficar mais pertinho, eu quero ouvir mais vezes. Eu quero conviver com ele. E ele, naquela época, ele dizia, e ele considerava isso verdadeiro, que era preciso fazer o voto do celibato da castidade. Porque os relacionamentos familiares eram muito dispersivos para a prática do Dharma. Era como ele entendia. Então ele criou uma ordem que era do celibatário. O que vai acontecer com essa ordem? Vai se tornando monges, aí os monges começam a achar que nós só monges somos melhores que os outros. A mente humana, por mais às vezes que faço voto, a mente humana, como dizia Buda, deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Se não tomar cuidado, até aquele voto na pureza que você faz fica uma bobagem. Porque aí você começa a se separar. Como ele falou, olha a minha roupinha, eu tenho uma roupinha que você não tem. Então eu sou melhor que você. É a última tentação de Mara para Buda. Agora você é mais que os outros. Na hora que você se acha mais que o outro, acabou, perdeu tudo. Não tem mais nada. Porque é a dualidade. É o dual. Nós trabalhamos o tempo todo para sair dessa dualidade. Para encontrar esse uno. Esse uno que se manifesta em todas essas faces diferentes, essas etnias diferentes, que estão reunidas nessa sala. A menina que canta, né? Depois dos instrumentos da Índia, então nós trouxemos a Índia para cá. Temos os Brasis todos, não temos um Brasil, são inúmeros, né? Locais nesse país que se pensa diferente, que se vive diferente, que se fala diferente. E que coisa mais extraordinária, ele me chama hoje para falar no tribunal. Porque é o Dia das Mulheres, né? Uma questão de saúde das mulheres, né? E as pessoas estão preocupadas com a saúde de quem trabalha, de servidor público. Sabe qual é o maior problema, a maior doença? Depressão. E aí, o monge, é importante, venha falar, nos dê uma luz aqui, como é que a gente sai disso? Existe maneira de sair da depressão? E não é um problema só de servidor público e das empresas. O que está acontecendo? O que nós estamos fazendo uns para os outros, nos nossos locais de trabalho? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós compartilhamos o nosso dia com outras pessoas? Será que nós estamos indo pelo voto ou estamos indo pelo amor? O que é bom para mim? E a grande mudança, eu acho que a grande contribuição que o budismo tem que fazer, como tem feito através das eras todas, como a sua missão tem sido esta, fazer que a pessoa acorda, desperta, e percebe que você é a vida da Terra, que está conectado, interconectado a tudo e todos que existem. E aquilo que você faz, fala e pensa, mexe na teia da vida. Como que você quer a sua vida? Você é causa, condição e efeito também. O que você pensa é causa, condição e efeito. O que você age é causa, condição e efeito. Então comece a assumir responsabilidade pela maneira de ser do mundo. E não é uma responsabilidade que é uma coisa, um peso, né? Eu gosto muito daquela expressão de não pesa mais do que a mão de uma criança. Meus ombros suportam o mundo. E ele não suporta, não pesa mais do que as mãos de uma criança. Se nós fizermos que seja mais pesado do que isto, ainda o nosso ego é suave. E cada um de nós está
segurando o nome da vida. E que nós possamos fazer como um voto de compaixão, de ternura e de sabedoria. Sabedoria significa discernimento correto. O que é adequado em que circunstância. O que vai levar o maior número de seres a ficar bem. Não dos desejos pequenos atendidos, mas da necessidade verdadeira. A minha ordem, como eu falei para vocês, é uma ordem que é monástica e considerada laica pelas outras ordens. E nós dizemos não, nós somos monásticos. Podemos nos casar, podemos ter filhos, geralmente moram no templo, moram na comunidade, são mantidos sim pela comunidade. Mas o Hiroshima, o professor, ele se casou com uma norte-americana, ele teve 3 filhos, ele morreu e a comunidade continua mantendo seus 3 filhos. Alguma coisa parecida com o que os alunos faziam para os médicos, né? Faz parte do voto da medicina, né? Eu vou cuidar do meu mestre, vou cuidar de seus filhos e seus discípulos, sempre. Que ele não tenha preocupações. Não é que ele não tenha filhos, que ele não tenha preocupações, porque nós vamos permitir a ele, a ela, que sem preocupações possa nos ensinar, porque o que nos ensina é tão precioso que esta pequena ajuda que nós damos para facilitar a vida familiar do mestre não é quase nada. E por isso muitas pessoas ajudam os professores em tarefas simples, sim, de supermercado, criança na escola, essas coisas que os seres humanos fazem. Mas tem pessoas que vêm ajudar. Passear cachorro, no meu tempo tem que passear cachorro. Não tem filhos na casa, tem cachorro. Na cidade, os cachorros têm que passear, cachorro que não passeia fica neurastênico. Cachorro neurastênico morte, perigoso. Que nem gente. Tranca alguém numa sala de você não pode sair, ele não pode sair, e não dá nem meditação, nada para fazer. Ele dá como música alta, cutucando, né? É uma festa, né? Então, como é que nós criamos condições para que os ensinamentos sejam continuados, né? Transmitidos? É um desafio, como diz o Rami, né? Na hora que a gente traduz um texto, nós estamos tendo um grande desafio. Porque o tradutor em si, a tradutora em si, ela já coloca um viés. O seu viés, o seu olhar. Por mais que a gente pegue 3, 4 textos já traduzidos e compare e chegue a uma conclusão, ainda tem a escolha daquela palavra. E é o que eu digo, a palavra que eu uso agora são homens e mulheres. Budas e Budas. Bodhisattvas e Bodhisattvas. Não apenas consortes dos Budas, mas mulheres Budas. Mulheres Bodhisattvas. Seres humanos Bodhisattvas. Que não são nem homens nem mulheres, não interessa, mas são seres que vivem pelo voto. Eu acho que isso para mim é o que me parece muito importante, que nós estamos conseguindo, mesmo que hajam pessoas dentro da própria ordem que não compreendam muito bem, e que digam assim, não, mas não estava assim no texto, você não pode mudar. Eu falei, não, mas que bom, mas eu não. E se na geração seguinte quiserem mudar de novo, não tem importância. Não é? Eu acho que cada um de nós só pode fazer aquilo que você acredita que é o mais adequado para essa circunstância. Por que existe o Dia Internacional da Mulher, gente? Não tem Dia Internacional do Homem, porque ainda há abuso, ainda há violência, ainda há discriminação. Quando não houver mais, não precisa de Dia da Mulher, porque vai ser o Dia do Ser Humano, porque homens e mulheres vão viver a equidade. Enquanto não há equidade, a gente pensa, hoje é seu dia, mulher. Porque aquelas mulheres se mataram, foram mortas numa fábrica nos Estados Unidos, porque estavam em greve. Então o Dia da Mulher não começa com uma coisa bonita. E a gente fica dizendo, olha, legal, o Dia da Mulher, vamos fazer o Dia da Mulher. Temos que fazer uma prece por todas essas mulheres que foram queimadas vivas, abusadas, violentadas. E aqui estamos nós, vivendo uma outra realidade. Não é verdade? Porque essas pessoas se puseram lá, deram a face a bater. Não disseram, não vou ficar quietinho no meu canto.
Como aquela senhora negra nos Estados Unidos, né? Que se recusou a se levantar quando disseram aqui não é assento para negros. E ela disse, eu fico. Ela foi presa, mas hoje nós temos liberdade. Nós temos um presidente negro nos Estados Unidos. Então nós estamos caminhando de um jeito muito bonito, eu acredito. Nós como humanidade. E essa mudança de maneira de ser, de pensar, ela é muito bonita. Está acontecendo. E eu acredito firmemente que os ensinamentos de Buda são alguma coisa que nos dão um alicerce muito forte para essa maneira nova de ser. Porque uma das coisas que o budismo faz é puxar o seu tapete. Quando você diz, eu acredito nisso, eu tenho isso, você vai lá. E agora, o que você acredita? Se não há nada fixo, nada permanente. Como é que você refaz a tapeçaria da sua vida quando tudo se perdeu? Quando tudo que você acredita não é nada. E ainda assim, estamos presentes, inspirando, expirando e apreciando a beleza da vida. Queria que algum homem falasse. Vocês não precisam perguntar, você pode falar qualquer coisa. Porque respostas, elas estão em vocês. Um gaúcho argentino, pelo menos. Eu vejo chimarrão. Por favor. Vocês dois abordaram alguns aspectos que são de extrema importância, mas eu queria trazer uma coisa que, se eu prestei bem atenção, vocês colocaram a questão do consumo. Nós vivemos numa sociedade que tudo se torna bem de consumo, e isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu tenho alguns anos de prática e me deparo com situações continuamente como se eu estivesse começando, porque tem uma faca na minha costa que foi feito assim, que é dada pelo peso dessa cultura globalizante que a gente vive. Para mim, ela é cachapante, quase tirana. E eu gostaria que vocês dois falassem sobre isso, porque eu tenho a impressão de que traz um colorido completamente diferente de tudo aquilo que a gente tem de fora. Eu acho que é bem colocado isso, né? Muito bem colocado. Agora, um ponto interessante, assim, é a questão de Genesis, né? A Balotesvara, para mim, que é essa possibilidade do Buda chegar para os seres e acolher eles onde eles estão, do jeito que eles estão. Por exemplo, se o Buda tivesse selecionado os seres, né? Eu vou falar para aqueles que estão melhores. Aí seria uma situação muito difícil, né? É necessário chegar no contexto daqueles seres, entender os seres dentro do contexto deles e falar para eles para a linguagem deles. Então nós temos esse desafio, né? Porque é o desafio de manter a lucidez, manter a mente livre e lúcida, manter o ensinamento perfeito e poder introduzir esse ensinamento em todos os contextos. É uma dificuldade geral que a gente tem hoje nesse tempo, né? Num sentido comum, a gente podia pensar, bom, vamos
manter os ensinamentos dentro dos templos isolados, dentro das vidas isoladas, seria uma forma. Mas o próprio Buda caminhou por todos os lugares, na Índia e no Nepal, encontrando as pessoas em seus contextos, encontrando seres terríveis. Ele nunca exigiu dos outros que os outros fossem qualquer coisa que não, que eles eram mesmo, né? E assim ele deu um ensinamento para cada um do jeito que era a doença dele, que era a perturbação dele. Então, um dos desafios do budismo nesse tempo agora é poder falar para as pessoas que estão completamente imersas no mundo, como o mundo está se desenrolando, né? O mundo está se apresentando dentro de uma cultura perturbada, realmente, né? Uma cultura suicida. Vou fazer muitos inimigos. Isso é uma coisa muito oportuna, muito útil. Esse tempo é muito extraordinário também, dessas oportunidades. A gente tem usado, né? Tem usado como pode. Assim. Eu pessoalmente não tenho muito tempo, né? Eu estou sempre na frente de alguém falando comigo, a maior parte das vezes. Né? Assim, então, é uma oportunidade difícil também entrar no Facebook, mas eu entro, por exemplo. Vocês podem ser meus amigos no Facebook. Vocês podiam botar umas fotos desse encontro hoje aqui. Eu não trouxe meu celular. Eu queria fazer um comentário mais que uma pergunta, que foi muito interessante a fala do Lama, que começou respondendo uma pergunta que eu vinha lhe fazendo. Quando eu cheguei aqui, eu conheço o Lama e conheço a monja já há alguns anos. E a pergunta que me vinha na cabeça que eu ia fazer para o Lama e para a monja é: Lama, se é da sanga da monja? Monja, se é da sanga do Lama? Porque o que aconteceu, a gente está vivendo hoje um momento muito difícil de um amigo que está na UTI e que era um amigo que a gente conheceu na sanga do Lama. E uma vez que a gente tem frequentado muito a sanga da monja, esse amigo falou assim: quando eu sair daqui, vocês me levam para a sanga da monja. Mas ele não estava pedindo para abandonar a sanga do Lama. Então, ficou muito claro. Quando eu cheguei aqui, eu disse: é uma grande sanga. Né? E, então foi assim, eles comentaram que foi muito interessante toda essa conversa da sanga, da grande sanga. E eu fico muito feliz em fazer parte da grande sanga. A realidade, as coisas são assim, né? E seu amigo também? E seu amigo? Tá grave, mas tá grave. Quem é ele? Os pioneiros têm uma certa vantagem em relação aos demais. Os pioneiros podem trazer o novo. É da sua característica aprender com aquilo que se apresenta e não só com trazer passado. Então eu queria saber, nesses 30 anos, 40 anos de budismo que vocês vivenciam, como é que anda essa carruagem do budismo no Brasil hoje? Ela está
já instrutores dentro dessa ação? Como é que se movimenta o budismo hoje no Brasil? Esse monge começa a responder. Nós estamos formando monges, instrutores leigos monásticos que possam levar adiante a tradição. A minha ordem, por exemplo, tem uma requisição de quando é monástico, de que passa algum tempo no Japão. E isso é um pouco difícil para brasileiros, principalmente quando os monges que eu tenho aqui trabalham, ou estudam ou trabalham, não podem deixar de trabalhar, porque a sanga que nós estamos falando não dá sustentação suficiente para que a pessoa apenas estude o Dharma. Então eu tenho algumas dificuldades com isso, sim. Quando alguém, por exemplo, se torna monge, o que seria tradicional, ele vai parar todas as suas atividades, sai da casa da família, vai morar no templo ou no mosteiro e vai estudar e se aprofundar nos ensinamentos de Buda. Isso aqui não acontece bem assim. Às vezes acontece quando uma pessoa vira monge, o outro fala assim, você está fazendo aquilo que eu queria fazer e não posso. Então por que eu vou te dar dinheiro? Então eu não quero te sustentar, porque eu também gostaria de largar tudo e ter alguém que me sustentasse. Então você está fazendo uma opção, tem uma lacuna aí de compreensão, de vez de dizer, puxa, que bom que alguém pode se dedicar ao Dharma de Buda, e que vai poder ficar estudando, vai estar perto do Lama, vai estar perto da monja, vai estar perto do Japão, para o Tibete, enfim, vai para um centro de prática mais profundo, e nós vamos dar esse suporte. Que bom que nós vamos ter outras pessoas que podem ser instrutores, né? Mas ainda nós estamos no meio de seres humanos que estão iniciando suas práticas. Nós não temos formado uma sanga budista no sentido de sustentação financeira. Porque para formar pessoas, nós precisamos de comida, de casa, de alimento, de tempo. Como disse o Lama, como é que ele vai estar nas redes sociais se ele está atendendo pessoas o tempo todo, falando? A mesma coisa comigo. Se eu não vou fazer palestras em lugares que é o que mantém a minha comunidade, as pessoas pagam, fazem doações ao templo, meu templo não paga aluguel, e nós fechamos. Então há muitas coisas que eu não posso fazer, e que poderia talvez estar fazendo, se não tivesse que estar nessa frente de linha, né? De me apresentar em todos os lugares. Mas qual é a solução para deixar isso? É criar sucessores. Eu acho que toda a tradição budista ela vem assim. Quando nós vemos a ordem desde Shakyamuni Buda, ele vai passar para Makakasho para Ananda, e assim nós vemos de cada geração, você procura não uma pessoa só, mas várias pessoas que vão manter a linhagem viva. Mas nós temos que criar também as causas e condições de sustentação da sanga, de manutenção da sanga. Na Índia, eles eram mendicantes, eles pediam esmolas. Agora, eu acho que tem algumas coisas a ver com o fato de que Shakyamuni Buda era um kshatriya. E o fato de ele ser um kshatriya, ele era muito bem recebido pelos outros kshatriyas. Nos reinos em que ele ia, os outros reis eram aparentados dele. Então não havia uma rejeição a ele, porque ele estava fazendo uma nova religião ou vivendo de outra forma. Pelo contrário, eles o recebiam dizendo, puxa, o que você anda fazendo? O que você precisa? E eu não sinto que a gente encontra muito isso no Brasil, sendo um país de uma tradição judaico-cristã, sendo que o cristianismo é uma coisa muito arraigada aqui, na hora que você está criando uma religião que não é cristã, há um certo desconforto das pessoas contribuírem. Eu acho que criou-se dentro da Igreja Católica, nesta geração, porque no começo foram grandes doações, a esmola. Então alguém vai ao templo budista e dá uma esmola. Mas os templos budistas ainda não existem como templos. Né? O Lama tem um terreno e ele está criando essa comunidade, né? Com dificuldades financeiras. Mantém-se, claro, mas é difícil. Porque as pessoas não vão lá e dizem assim, agora eu vou doar para você a construção do templo aqui do jeito que você quer. Eu dou tudo, como foi feito. E hoje a gente vai, por exemplo, nas igrejas, a gente tem uma moedinha do bolso dá, porque as igrejas já estão constituídas como edificações e como, inclusive, como comunidades de milhares de monásticos e monásticas, de padres, freiras, irmãos e irmãs. Né? Nós somos, como você diz, aqueles que estão começando isso. E é um começo um pouco difícil, porque este solo é um pouco árido,
na verdade, para aquilo que nós estamos trazendo. Mas a semente é muito boa, e ela pode só demorar algum tempo. Não acredito que o budismo vai ser uma religião de massa no Brasil. Não vejo isso. Pelo menos do que eu estou vendo agora na minha vida, das pessoas que frequentam, de vocês que estão aqui, geralmente é uma elite intelectualizada, que já entrou em contato com outros países, com outras culturas, e que sente essa atração e que se aproxima. Então não vejo isso como uma religião de massa, então que vai ter espaços gigantescos, pelo menos não agora. Não sei como será no futuro, mas as dificuldades que encontramos é essa, eu encontro. A questão da sanga que ele falou, nós temos muita afinidade. Eu tenho muita afinidade com o Lama, tenho muita afinidade com o pessoal de Três Coroas, as poucas vezes que eu fui lá, fui muito bem recebida. Eu não lembro o nome dela, Lama. Logo depois que Shakti Rinpoche havia entrado para o Nirvana, eu estava no Fórum Social, eu fui visitá-la, e ela falou a coisa mais doce que alguém podia ter me dito na vida, que ela disse o seguinte: desde ontem eu estou esperando você. Com que ansiedade te espero desde ontem. Nada além disso. Alguém dizer para você, eu sei que você vem, estou ansiosa te esperando. Me fez sentar no lugar que sentava o Rinpoche. Eu falei, nossa, levou lá para o quartinho, lá o lugar assim, não, ele sentava aqui, sente aqui. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Então nós nos reconhecemos e nos acolhemos. Nós não temos brigas de dizer que um da minha sanga, não da sua sanga, não tem isso. Até a gente pode até conversar, às vezes, sobre nossos alunos e como que podemos ajudar, quem, de que maneira, às vezes alguém empaca em algum lugar, né? Nós empacamos, né? E uma outra linguagem, um outro gesto pode facilitar. Não só com o budismo tibetano, mas com as outras tradições budistas japonesas que existem aqui em São Paulo. Não há, aqui no Brasil não há briga, na verdade, dentro das várias sangas. Talvez não haja muita conversa com o budismo japonês, porque eles só falam em japonês, na verdade. Então fica um pouco difícil para quem não fala japonês circular nesse caminho, né? Mas não há nada que diga. Agora, existe uma coisa também dentro do budismo que é parecido com dentro do cristianismo neopentecostais. Há grupos neopentecostais, vamos dizer assim, né? Um novo budismo que surge, de pessoas que surgem como representantes, eles são os únicos representantes da verdade, né? E essas são coisas que a gente tem uma certa cautela em lidar. Podemos entender o porquê e podemos até ter uma certa cautela. Foi criado agora em novembro do ano passado o Comitê de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por causa de discriminações religiosas que estão surgindo no Brasil. Quer dizer, ressurgindo, né? Porque nós sabemos que antigamente havia, né? Os africanos não tinham direito à sua religião, os japoneses não tinham direito à sua religião, e agora está alguma coisa que está ressurgindo com os novos grupos que estão se formando neste país como grandes igrejas, grandes templos, e ao mesmo tempo denegrindo, criticando e perseguindo aqueles que não seguem o seu pensamento. Mas dentro dos grupos budistas está muito pouco disso, mas existe também. Existe também. Então, sempre nós voltamos para aquilo, né? A mente humana, ela pode fazer coisas, você pode pegar uma joia preciosa e nem reconhecê-la como tal e usar de uma forma inadequada. Essa questão da sustentação da sangue, né? Como manter as coisas funcionando, essa é uma questão interessante, assim, né? Eu acho que essa ideia das comunidades, elas funcionam. Para nós está funcionando. A gente está feliz com isso. A gente está tentando apoiar todas as iniciativas que têm surgido. Atualmente nós estamos com 4 grupos que têm comunidade. Estou muito feliz com isso, por enquanto. Assim. E o que a gente observa? Quando as pessoas vão para dentro de um lugar desse, vão para viver a mão. O agora também
Pernambuco, né? Quando elas vão para ali, é muito mais fácil de cuidar delas, né? Porque o custo delas é muito baixo. Quando a pessoa, por exemplo, mora dentro de uma cidade, uma grande cidade, o quanto as pessoas teriam que ajudá-las financeiramente para mantê-la ali é um custo muito elevado. Quando a gente tem uma comunidade, é muito melhor. Agora, por exemplo, nós vamos lá, né? A gente tem o refeitório, tem o templo, tem a escola, tem as várias casas. É muito interessante isso. Agora, no dia, de que dia foi isso? Eu não me lembro, acho que uns 3 dias atrás teve um encontro das mulheres lá, né? Aquilo bonitão, não chegou a pé, né? Nós estamos em torno de 50 pessoas, acho que um pouco mais de 50 pessoas. Aí, chegou a pé. Aí, houve aquela chuva agora, né, nesses dias aí, essa manchete de jornais de lá. Para nós, problema nenhum. Então, as crianças foram para o colégio a pé, eles voltaram, tudo funcionando. A gente pode ficar quase sem carro, né? Por quê? A gente vai fazendo a maior parte das coisas ali. A gente se beneficia hoje, naturalmente, da comunicação, né? Ainda não está bem no ponto que a gente queria. Nunca a comunicação é tão rápida, tão segura como a gente quer, né? Mas está muito melhor. Quando nós chegamos lá em 1997, nós não tínhamos nem telefone. Não existia o celular. A gente não tinha. E não tinha telefone de linha. Então, realmente, uma situação difícil. A gente fez esforço, depois foram todos os celulares. Levou um tempo para a gente ter telefone de linha. Aí veio a internet para o telefone de linha, que era muito problemático. E aquilo segue. Hoje melhorou muito, mas a gente ainda não tem. Então, esses locais, nós estamos olhando assim como centros de ação. Então, lá dentro nós temos pessoas que estão em retiro por 3 meses, 1 mês, 3 meses. Né? Em Pernambuco, as condições são melhores. Tem mais silêncio, mais isolamento. Então, lá a gente tem pessoas que estão retirando há mais de 1 ano. Acho que agora completou 2 anos, tem pessoas que estão retirando 2 anos. Eles vão seguindo. Né? Mas, paralelamente, a gente tem. É fácil manter alguém em retiro. Isso é barato. Difícil é pagar as contas da pessoa para a pessoa viver dentro de uma cidade. Além do mais, como é uma comunidade, tem uma sinergia. Que é muito interessante. Assim. Quando a gente convoca uma reunião para fazer alguma coisa aí, está todo mundo lá. E é assim, eles estão trabalhando, eles estão próximos. É tudo muito fácil, muito